Quero trazer para você uma reflexão sociológica. Como tudo aqui no meu canal de YouTube, você não precisa concordar, você só precisa parar, pensar, ponderar. Chegamos a essa situação no Brasil. 100 mil pessoas se foram por conta do Covid. Então vamos pensar sobre isso. Vamos pensar em responsabilidades. Vamos pensar na conexão entre a sociedade e o governo. Vocês sabem que no caso americano, no caso dos norte-americanos, eles não separam como nós brasileiros, a mentalidade deles, a cultura deles, eles não separam. Aqui está o governo, aqui está a sociedade. Eles veem as coisas muito imbricadas, muito juntas. Governo e sociedade se misturam. Nós brasileiros não pensamos o mundo assim. Nós concebemos o mundo de forma diferente. Uma coisa é o governo, outra coisa é a sociedade. É assim que fomos criados. Nós acreditamos que o mundo funciona assim. O norte-americano, o estadunidense, acredita que não tem um governo separado de uma sociedade, que governo e sociedade são amalgamados. Há uma simbiose entre governo e sociedade. Então são duas visões de como o mundo funciona. E são visões muito concretas que têm impacto e têm consequência em outras visões. Por exemplo, nós olhamos os políticos e dizemos: ah, não, são eles ali é que são malandros, eles que são responsáveis. A sociedade é fantástica, é linda, é ótima, mas os políticos não, são péssimos. Ora, quando um político é eleito, ele saiu da sociedade. Não há um ato que o transforme. Um dia ele não era eleito, ele era de um jeito, no dia seguinte ele foi eleito, ficou de outro jeito. Não, ele é a mesma pessoa, antes de ser eleito e depois de ser eleito. E tem mais, há uma conexão permanente entre sociedade e governo. A sociedade pressiona o governo. A gente poderia dizer assim: olha, Bolsonaro é responsável pelas 100 mil mortes. Que ia ter muitas mortes, iria ter milhares, mas 100 mil, não, se ele tivesse tido uma postura diferente. Isso é verdade. Mas também é verdade que se a sociedade brasileira estivesse mobilizada para empurrar o governo numa determinada direção, também teriam menos mortes. A gente pode imaginar 3 cenários. Um cenário que não fosse Bolsonaro o presidente, que teriam o quê? 20 mil mortes hoje, 15 mil. Um cenário com Bolsonaro presidente, 100 mil mortes. E um cenário com Bolsonaro presidente, uma sociedade que pressionasse fortemente o governo contra as mortes. Uma sociedade que a cada 10 mil mortes fizesse panelaços, enviasse e-mails para deputados e senadores, oposição, gente contrária ao governo, né? E aí não teríamos nem 100 mil, nem 20 mil. 20 mil que eu imaginei aqui, né? No caso de outro governante que não fosse Bolsonaro. Teria alguma coisa ali no meio. 50 mil, 60 mil, 70 mil, enfim. A sociedade não se mobilizou para pressionar o governo na direção de ter menos mortos. Então, nesse sentido, eu sou responsável. Você é responsável. Todos somos. É muito agradável a gente dizer: eu não sou responsável. E a gente sempre vai ter boas justificativas. Eu não sou responsável porque eu fiz quarentena, eu mandei e-mails para os meus amigos, eu protegi toda a minha família, eu não sou responsável por nenhuma morte, não transmiti para ninguém e sempre fui contra o governo Bolsonaro. A questão não é essa. A questão é que temos 100 mil mortos. O que você deixou de fazer que poderia ter sido feito para ter menos mortos? Não teve nenhum panelaço por conta... vamos lá, vamos supor que foram organizados vários panelaços por meio das redes sociais, queda de Mandetta, queda do Nelson Taik, né, pronunciamento de Bolsonaro, mas ninguém organizou nenhum panelaço na marca dos 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Poderia ter sido feito, nós não fizemos, eu não fiz, você não fez, ninguém fez. Ninguém tentou sequer fazer, nenhuma organização. Isso revela como nós somos. Lamento, né? É importante encarar a realidade de frente.
não tem vários tipos de negacionismo, né? Tem o negacionismo científico do governo, né, com relação às ciências biológicas, à ciência química, à ciência física, às ciências naturais, e tem negacionismo de muita gente de esquerda que eu conheço com relação às ciências sociais, né? É um fato que, se nós tivéssemos agido de maneira diferente, nós, sociedade, nós teríamos menos mortos. Vamos tomar o exemplo da França. Macron está mais à esquerda do que a sua adversária política, Marine Le Pen, lá da Frente Nacional Francesa, ultradireitista. Tá bom, ela fez oposição a Macron durante a pandemia. Você sabe como ela fez oposição a Macron? Dizendo que as medidas que Macron tinha tomado eram insuficientes. A direitona da França, a Bolsonaro da França, exigia mais quarentena, mais decisões restritivas, autoritárias, digamos assim, de restrição da liberdade individual, de fazer, né, o Macron lá durante o lockdown francês permitia, né, que a pessoa fizesse exercícios físicos, desde que sozinha, enfim, ela foi oposição a tudo isso. Né? O quê? Uma sociedade pressionou numa determinada direção. Outras sociedades são mais, né, digamos assim, indulgentes com relação ao seu governante. A sociedade norte-americana está sendo indulgente com relação a Trump. Nós, brasileiros, estamos sendo indulgentes. Os mexicanos, o presidente mexicano é de esquerda. Ele é o Bolsonaro de lá, sendo de esquerda. O México está tendo um problema semelhante ao Brasil. Na Argentina não, também é de esquerda, mas é diferente. Buenos Aires, o país é muito concentrado em Buenos Aires. Não acredite que a responsabilidade não é sua, que a responsabilidade é do outro. Não acredite, a responsabilidade é de todos nós como sociedade. A oposição não governa. Você pode ser oposição a Bolsonaro, eu posso ser oposição a Bolsonaro. Não estamos no governo, a oposição não governa, porém a oposição faz governar. A oposição pressiona em determinadas direções. A oposição, muitas vezes, nós todos, estamos mais preocupados com fofoquinhas de Ciro Gomes, de Flávio Dino, do que com as mortes. Estamos mais preocupados com fofoquinhas do dia a dia da política, se, sei lá, um jornalista tal atacou outro, fofoquinhas e a Michele, né, teve cheques na conta, do que com as mortes. A mobilização pelos cheques na conta da Michele na internet, pela esquerda, pode ser que seja, não sei, vamos medir, maior do que a mobilização por conta das mortes. É isso que eu estou me referindo. É isso que eu estou me referindo. Então não adianta, né? É uma reflexão que eu trago aqui. É uma reflexão que coloca todos nós copartícipes da obra que é o Brasil, com suas virtudes e com seus defeitos, que exige de nós refletirmos sobre nós mesmos e sobre o nosso país, porque o nosso país é resultado do que nós somos. Essa é uma visão sociológica da política. Essa é uma reflexão de sociologia política. Os políticos não estão separados de nós. Nós elegemos eles e acabou. Aí eles decidem e fazem o que eles quiserem. Não é assim. Não é assim. Na prática não é assim. Então é a reflexão que eu trago nesse momento de tristeza, nesse momento de luto, nesse momento que muitas famílias, amigos são atingidos por o que tem de pior na vida, a morte precoce de uma pessoa. Né? Infelizmente, o nosso país, olha, lamentavelmente, né, eu tenho que admitir, né, nós poderemos chegar a 200 mil mortos, é um fato. Né? Há projeções indicando isso. Mandetta lá atrás, quando já tinha saído do ministério, falou, olha, o Brasil vai chegar a 150 mil mortos. Agora, quanto mais nós formos passivos diante disso, e ativos diante das fofoquinhas da política, diante, né? Ah, não, a polícia militar vai se rebelar para manter Bolsonaro no poder. Saiu uma pesquisa, eu fiz um vídeo sobre isso, mostrando que isso é um delírio. Agora, não é um delírio 100 mil mortos, mas 100 mil mortos não mobiliza os brasileiros.
pelo menos não mobilizou até agora. Quem sabe nós reflitamos sobre esse assunto e nos mobilizemos para impedir que tenhamos 200 mil mortos. Quando estava em 80 mil mortos, alguém me disse, olha, Alberto, a curva, né, ela sobe rápido até o pico e desce devagar depois do pico. Depois do pico, tem 2 a 3 vezes mais mortes do que antes do pico. Ou seja, se você tinha chegado a 80 mil, 2 vezes 160, 3 vezes 240. Nós estamos neste caminho. Agora, se nós formos passivos, o tanto quanto nós fomos até agora, vai ter mais mortes. Se nós nos tornarmos ativos e criarmos um movimento como sociedade, aqueles que são contra Bolsonaro, criarmos um movimento contra as mortes, nós iremos efetivamente colaborar, deixaremos de ser copartícipes nestes milhares de mortes. É a reflexão que eu trago para você. Lamento, num dia de luto, num dia de tristeza.